Pessoal, poucos dias após a revisão da vida toda completar um ano de julgamento no Supremo Tribunal Federal, tivemos uma importantíssima decisão advinda de um julgamento que discutia possíveis alterações na Resolução 642 de 2019, agora recentemente, no dia 9 de junho do presente ano. Quero que vocês prestem atenção, porque vem novidades importantíssimas que podem garantir a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, essa proposta de discussão partiu do eminente ministro Alexandre de Moraes. E para entender o que foi pautado e o que foi discutido nessa sessão de julgamento, é importante a gente relembrar alguns passos, alguns acontecimentos que sucederam dentro do julgamento da revisão da vida toda. Pessoal, no dia 8 de março de 2022, que era o último dia do prazo para eventual pedido de destaque e consequentemente, para a consolidação da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a formalização de um pedido de destaque, faltando 20 minutos apenas para o final do julgamento, feito pelo ministro Nunes Marques. Em razão desse pedido de destaque, pessoal, a princípio o processo teria a sua retomada de julgamento em plenário presencial com o placar zerado. Lembrando que, quando o pedido de destaque foi feito, nós tínhamos 11 votos já proferidos. Ou seja, pessoal, todos os ministros haviam votado. A votação estava, teoricamente, encerrada, mas acabou não finalizando em razão desse pedido de destaque que, teoricamente, veio a anular os votos e o processo remetido a plenário presencial. Ocorre, pessoal, que o ministro Marco Aurélio, que era o relator desse processo, após a sua votação, ele se aposentou. E aí, o ministro André Mendonça, que foi o ministro recentemente empossado, indicado pelo Poder Executivo, assumiu a posição do Marco Aurélio e passou a ser, inclusive, recentemente, relator desse processo. Então, pessoal, caso esse processo viesse a ter o seu julgamento reiniciado em plenário presencial, ficava ao menos a dúvida com relação à validade, à manutenção do voto do ministro Marco Aurélio, uma vez que aposentado ele não poderia mais defender a sua posição. E seria justo o ministro André Mendonça fazer as suas vezes, muito possivelmente com outro entendimento com relação ao tema proposto. Isso motivou o STF, através de iniciativa do eminente ministro Alexandre de Moraes, a discutir a validade do voto do ministro aposentado nos processos em que, já proferido o voto, ele posteriormente venha a se aposentar e aí, obviamente, venha a ser substituído por um novo ministro. Se esse novo ministro votaria em seu lugar, em caso de pedido de destaque e remessa desse processo a plenário presencial, ou se haveria a manutenção do voto do ministro aposentado. Acertadamente, por maioria de votos, o STF entendeu que a resolução 642 não atende ao melhor direito, porque, pessoal, nós temos tanto o regimento interno do STF quanto o Código de Processo Civil prevendo essa situação, que caso haja a votação de um ministro que vem posteriormente a se aposentar e haja um pedido de destaque e esse processo seja reiniciado em plenário presencial, o voto desse ministro aposentado, ele deve permanecer, ele não pode ser substituído. A resolução 642 vinha em afronta a esses entendimentos, ao próprio entendimento do STF e ao entendimento do Código de Processo Civil. Portanto, na sessão do dia 9 de junho de 2022, o STF decidiu que o voto do ministro Marco Aurélio na revisão da vida toda vai prevalecer, vai valer, não oportunizando ao ministro que veio a substituí-lo uma nova votação. Outra coisa que foi de suma importância, que dentro do debate
no decorrer do julgamento, que foi mais de 1 hora ali de debate entre os ministros, o eminente ministro Ricardo Lewandowski levantou 2 pontos de extrema importância que foram debatidos durante essa sessão, porém não compuseram o julgamento. Mas foi muito importante porque os ministros puderam enfrentar esse assunto e emitir suas opiniões para possível futuro adequação também da resolução 642 nesses termos. O ministro Lewandowski suscitou 2 pontos de extrema importância, que de fato causou incômodo após a realização desse ato, que foi o pedido de destaque do Nunes Marques, já com os 11 votos proferidos, e é justamente para discutir essa legitimidade. Haveria essa possibilidade da realização do pedido de destaque com a votação encerrada, ou seja, com os 11 votos já devidamente proferidos, haveria tempo hábil para isso, após os 11 votos já estarem proferidos? E mais, pessoal, haveria a possibilidade da desistência do pedido de destaque por quem o fez? E aí, pessoal, eu coloco essa discussão aqui porque foi algo muito importante tratado pelos ministros e também pelo fato que em jogo está 2 princípios fundamentais aqui, que eu acho que não podem deixar de ser citados, que é o princípio da segurança jurídica e o princípio da colegialidade. O princípio da colegialidade, pessoal, porque o voto, a vontade de um ministro, ela não deve prevalecer sobre a vontade da maioria. O ministro Nunes Marques era voto vencido e, em razão do pedido de destaque, ele conseguiu uma anulação de todo o julgamento. Me parece realmente desproporcional e também me parece muito pertinente o debate com relação a esses 2 temas reflexos ao projeto de discussão proposto pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, pessoal, apesar de ter passado um pouco despercebido por quem fez a análise desse julgamento, mas realmente isso ocupou a pauta do debate dessa sessão e ao menos 4 ministros proferiram as suas opiniões com relação a essa questão, incluindo o ministro que proferiu o destaque, o ministro Nunes Marques, que foi a favor da impossibilidade de realizar o pedido de destaque após os 11 votos proferidos, acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Ricardo Lewandowski e também pelo ministro André Mendonça, para incluir a impossibilidade da realização do pedido de destaque após os 11 votos já proferidos, não obstante a possibilidade da desistência do pedido de destaque anteriormente realizado. Se assim for feito, pessoal, e me parece o melhor critério de justeza aqui, a retomada do julgamento da revisão da vida toda será tão simplesmente para anunciar o placar anteriormente proferido de 6 votos a favor dos aposentados contra 5 votos a favor do INSS. Aproveitando agora para colocar para vocês o final do julgamento, a parte da votação desses 9 ministros que estavam presentes na sessão do dia 9 de junho de 2022. Confere aí. Como os votos, acho que todos já tiveram a oportunidade de se manifestar, vamos tomar os votos. Então, como vota o ministro André Mendonça? Senhor presidente, eu, com a devida vênia... Só nessa questão. Com a devida vênia, eu divirjo do eminente proponente. Pois não. Ministro Cássio Nunes Marques, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, com todas as considerações que já foram feitas e ficou bastante claro que não se trata tão somente do caso concreto, mas de todos os processos, que são mais de 25 processos que foram pedidos, em que há pedidos de destaque, e em todos eles serão preservados os votos dos ministros que já se aposentaram e já estavam lançados no plenário virtual, eu acompanho a proposta. Não tenho divergência. Agora, como vota o ministro
Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, as eminentes ministras, os eminentes pares. Nessa questão de ordem específica, senhor presidente, há 3 razões que me levam a acompanhar a proposição de Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, com a vênia da divergência. Portanto, acompanho o eminente ministro Alexandre Moraes. E como vota Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso? Nós estamos decidindo, presidente, eu quero ter certeza de que tendo um ministro votado no plenário virtual, supervenientemente se aposentado, havendo pedido de destaque para reinício do julgamento em plenário físico, aquele voto dado pelo colega que se aposentou é computado. É essa a questão de ordem. Eu estou de acordo com ela. Como vota Vossa Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber? Obrigada, presidente. Eu acompanho integralmente a proposta do ministro Alexandre de Moraes. Como vota Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia? Também eu, senhor presidente, acompanho integralmente a formulação apresentada na proposição do ministro Alexandre de Moraes, a quem acompanho. Como vota Vossa Excelência, nosso vice-decano? Senhor presidente, pedido vênia ao ministro André Mendonça, eu acompanho o ministro Alexandre de Moraes. Eu também pedido vênia a Vossa Excelência, ministro André Mendonça. Eu acompanho a questão de ordem levantada pelo ministro Alexandre de Moraes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 votos acolhendo a questão de ordem e um voto divergente. Fica aprovada a questão de ordem. Pessoal, antes de mais algo, eu gostaria de enaltecer a forma como o STF conduziu o julgamento dessa sessão do dia 9 de junho de 2022. Para quem assistiu, como eu, na íntegra esse julgamento, pôde perceber que o STF estava alinhado, havia um consenso, havia um debate realmente saudável e sempre que há uma discussão nesses termos, um debate nesses termos, quem ganha na verdade é o direito, quem ganha na verdade é o tema proposto. Então, muito importante, pessoal, que nós não fomentemos notícias sensacionalistas, colocando um ministro contra o outro. É a união que, com certeza, vai levar o processo ao seu melhor julgamento, ao seu melhor entendimento. E assim terminou a votação do dia 9 de junho de 2022 no Supremo Tribunal Federal. Uma vitória importantíssima que tem total reflexo dentro da revisão da vida toda, pessoal. Nós estamos antenados, vamos mantê-los atualizados desse e de outros temas previdenciários. Portanto, se você não nos segue, passe a nos seguir, curte o nosso vídeo que você vai receber em primeira mão o nosso material. Convidando você a conhecer o nosso site, estamos lá no ocadvogados.com.br e também nas nossas plataformas OC Advogados, Instagram, Facebook e YouTube. Um abraço, pessoal, e até logo.